conjuntos numéricos nas dicas do CC. Conjuntos numéricos nós temos os naturais, que estão contidos no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, que por sua vez, se unirmos os racionais com os irracionais, nós estamos ou são contidos nos reais, e a eles todos funcionam como subconjunto dos números complexos. Temos aqui o conjunto dos números naturais, gente, que é representado e numerado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, etc. E os naturais asterisco é o mesmo conjunto dos números naturais acima, com a exceção do elemento 0. Uma maneira de você representar o número dos naturais em uma reta é dessa forma. Os naturais e as suas operações são definidas na adição, multiplicação e algumas de suas propriedades. Então aqui no conjunto dos naturais nós temos a propriedade associativa da adição, a comutativa também da adição, o elemento neutro da adição, que é o 0, propriedade associativa da multiplicação, comutativa da multiplicação, elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e a distributiva da multiplicação relacionada à soma. Então, gente, essas são as propriedades que nós temos no conjunto dos números naturais. Conjunto dos números inteiros nós representamos por um Z maiúsculo. Alguns de seus elementos variando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Eles são denominados conjunto dos números inteiros. Os inteiros asterisco tratam-se do mesmo conjunto acima, com a exceção do elemento 0. Sempre que haja esse asterisco no símbolo de um conjunto, significa que o 0 não é elemento desse conjunto. O Z+, gente, é denominado do conjunto dos números naturais, ou então são os inteiros não negativos. Da mesma forma, o Z-, que vem desde lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, é denominado o conjunto dos inteiros não positivos. Aqui temos a maneira também de você representar o conjunto dos números inteiros em uma reta. Algumas das propriedades dos inteiros, além daquelas que nós vimos para os números naturais, gente, nós temos o simétrico, né, ou o oposto do inteiro em si, relacionado à adição. A mais o seu oposto sempre vale 0, ou seja, A mais menos 0 é 0. Então, gente, sempre podemos trabalhar com o oposto. Por exemplo, se temos a operação A menos B, podemos considerá-la sendo A mais o oposto do B, para qualquer que venha a ser os inteiros A e B pertencentes aos inteiros. Conjunto dos números racionais, gente, são aqueles elementos que podemos escrevê-los na forma A sobre B, em que esse A, numerador, venha a ser inteiro, e B, denominador, venha a ser os inteiros com a exceção 0. Aqui nós temos as condições de a igualdade com frações, adição com frações e multiplicação com frações. Uma maneira de você representar o conjunto dos números racionais, alguns de seus elementos em uma reta, pode ser dessa forma, gente. As propriedades de adição e multiplicação, gente, para o conjunto dos números racionais, são aquelas, pode-se dizer, em cima das que nós vimos, né? Mas aqui a simétrica, né? Propriedade do simétrico ou inverso multiplicativo. Ou seja, se você tem um A sobre B real, racional, e A sobre B ser diferente de 0, existe sempre uma inversão, ó, B sobre A, tal que o produto do A vezes B pelo B vezes A dá ou é igual a 1. Bem, gente, aqui nós temos o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é justamente aqueles elementos que você não pode escrevê-los na forma A sobre B. Maneira de você gerar ou criar racionais, números irracionais, é você adicionar sempre um racional a um irracional, ou multiplicar um racional por um irracional, ou dividir
um racional por um irracional, ou então vice-versa, um irracional por irracional. Sempre esses elementos, gente, são considerados elementos irracionais, que podemos simbolizá-lo por Q' ou então por I. Conjunto dos números reais. Vem ser o conjunto que nós usamos na maioria do nosso curso a nível de primeiro e segundo graus, ou então o ensino médio fundamental. Os reais simbolizamos por um R maiúsculo, que nada mais nada menos é a união dos racionais com os irracionais. Então, gente, todos os elementos, todos os conjuntos ou números que nós vimos até agora são considerados também elementos reais. Uma maneira de você representar o conjunto dos números reais é na reta real, que nós temos uma maneira de representarmos a reta real. E aí, gente, a sequência, né, naturais é subconjunto dos inteiros, por sua vez sub dos racionais, e os reais funciona, pode-se dizer, como conjunto do universo, nesse nosso caso. Vamos aqui aos intervalos, que são modos de você representar o conjunto dos números reais. O intervalo aberto de extremidades AB. Se ele é aberto, gente, você pode simbolizar de uma dessas formas, que em forma de propriedade você lê x pertencente aos reais, tal que x é maior que A ou menor do que B. Para você representar o intervalo fechado, você o representa dessa forma, né, com colchetes. E aí, no caso, na reta real, né, fechadas as bolinhas, e você lê reais, tal que x venha a ser maior ou igual a A ou menor ou igual a B, fechado nas duas extremidades. Intervalos finitos, intervalo semiaberto. Então, gente, semiaberto no caso à direita, ó, bolinha fechada à esquerda, maior ou igual para ela, x maior ou igual, e aberta à direita. Então, é uma maneira ou modo de você representar um intervalo que ele seja finito aberto. Semiaberta à esquerda. Bem, gente, se está semiaberta à esquerda, olha lá a maneira de você representá-lo. X real, tal que x é maior do que A, ó, aberto para A, e menor ou igual a B, fechado em B ou para B. Bem, gente, deixamos aqui também os intervalos, a apresentação dos intervalos infinitos, né? Intervalos infinitos variando de 1A até o mais infinito, né? Ó, tenhamos aqui x maior ou igual a A, x, outros intervalos infinitos, no caso, x menores do que A, x menores ou iguais a A. Bem, gente, aqui no caso está trocado para ser maior ou igual a A, tá, gente? No caso, a abertura aqui está falha. Bom, vamos deixar esses conjuntos, esses exercícios para os senhores treinarem com as respectivas respostas, tá? Cada um deles é simplesmente para você representar esses intervalos. É bem simples, gente. E temos novamente aqui outra exercício: escrever em forma de propriedades intervalos abaixo. Então você vai escrever cada item desse, ó, em forma de propriedade. Então, gente, deixamos então mais esses 4 exercícios para os senhores treinarem. No próximo vídeo faremos exercícios sobre intervalos, que é justamente a nossa meta. No mais, gente, bons estudos e até a próxima.